Está no UOL Daily Fins, seu resumo diário de notícias e negócios de uma forma simples e descomplicada. Meu nome é Gabriel Branco. E eu sou André Hermeto. Nossa missão aqui é trazer 3 assuntos essenciais para o seu dia, com contexto e um olhar crítico. Lembrando que no fim tem o nosso giro completo dos mercados, para você conferir o que mais mexeu com o humor dos investidores. Hoje é terça, 14 de julho, então já pegue seu café, procura um lugar confortável e fica aqui com a gente. Entre os destaques desse episódio, na seção Empresas, startup vai usar espelhos no espaço para iluminar a Terra. Em mundo, Trump quer cobrar taxa no Estreito de Hormuz. Já no Brasil, Flávio Dino bloqueia 6,15 milhões de reais em bens de Eduardo Cunha. E antes de começar nosso podcast, o patrocinador de hoje é para você aí que quando vai viajar, abre 4 abas para escolher hotel, mais 3 para achar o voo com a conexão menos pior, mas na hora de mandar dinheiro para fora, acaba aceitando a primeira cotação que aparece. E comparar a cotação também faz diferença na transferência internacional, né, Andrezinho? Até porque quando o dinheiro atravessa fronteiras, o câmbio, as taxas e a transparência do processo podem mudar bastante o valor final. E é para simplificar isso que existe a nossa parceira Remessa Online. Pela plataforma, você envia dinheiro para o exterior de forma simples, com câmbio competitivo e taxas transparentes. Isso vale para viagem, intercâmbio, investimento no exterior ou qualquer outra despesa internacional. E como sempre, para os ouvintes do podcast tem benefício exclusivo. Acessando remessaonline.com.br e usando o cupom DAILYFIN50 tudo junto, você garante 50% de desconto na sua taxa de câmbio. É isso aí, Branco. Mas agora, voltando para nossa programação, bora para a primeira notícia. Mundo dos negócios, hoje a gente faz um giro para falar de espelho no espaço, a startup da filha do Bill Gates e a Shein preparando sua estreia na bolsa. E a primeira novidade vem da Reflect Orbital, uma startup que recebeu autorização dos Estados Unidos para lançar seu primeiro satélite, com a ideia de usar espelhos espaciais para iluminar a Terra durante a noite. E o projeto chama a atenção pelo tamanho e pela ambição. O equipamento tem quase 18 metros e poderá refletir a luz do Sol sobre uma região de 4,8 quilômetros de diâmetro, com um brilho semelhante ao da Lua cheia. A empresa planeja colocar 50 mil satélites em órbita até 2035, atendendo fazendas solares e operações de resgate, e cobrando $5 mil por hora. Só que nem todo mundo olha para essa ideia com bons olhos. Especialistas já alertaram para os possíveis impactos ambientais e astronômicos. Agora a gente muda para uma startup que virou assunto por outro motivo. A filha do Bill Gates tem uma empresa chamada FIA, que funciona como se fosse um Google Shopping com IA. Na prática, ela serve para comparar preços, encontrar cupons e direcionar os usuários para as lojas, recebendo uma comissão pelas vendas geradas. O problema é que essa empresa foi flagrada usando uma prática chamada cookie stuffing, inserindo seu código em compras que ela não tinha gerado. Com isso, a FIA desviava comissões que deveriam ir para outros intermediários. A startup, que é avaliada em $185 milhões, afirmou que a falha já foi corrigida. E para fechar nosso giro de empresas, bora falar de fast fashion. Depois de tentativas frustradas nos Estados Unidos e em Londres, a Shein recebeu o sinal verde da China para fazer seu IPO em Hong Kong. A gigante quer estrear na bolsa já em agosto e levantar até $3 bilhões, com uma avaliação estimada entre 40 e 50 bilhões. E olhando para o Brasil, esse movimento também importa. Segundo o BTG, a operação deve ampliar a pressão sobre Renner, C&A e Riachuelo por aqui, especialmente porque os usuários ativos da Shein dispararam 34% no segundo trimestre. Mas com esse bloco de empresas fechado, a gente segue agora para o noticiário internacional. Agora no bloco internacional, mais tensão em Hormuz. Ontem, dia 13, Trump afirmou que pretende tomar o controle do Estreito de Hormuz e transformar os Estados Unidos nos guardiões dessa rota marítima. Além disso, o republicano também disse que vai cobrar uma taxa de 20% sobre toda a carga transportada pelo estreito. Na prática, seria uma espécie de pedágio, usado para reembolsar os Estados Unidos pelos custos de segurança na região. Nas palavras dele, isso seria
seria justiça. Só que essa declaração contrasta com uma fala do próprio presidente americano em junho, quando ele afirmou que não haveria cobrança de pedágio na rota. Vale citar também que o memorando de paz entre Estados Unidos e Irã, que agora foi deixado de lado, também previa 60 dias de passagem pelo estreito sem qualquer cobrança. E o Trump ainda foi além. Ele também anunciou que vai retomar o bloqueio aos portos iranianos. E em abril, as forças americanas já tinham informado que interceptariam embarcações que viajassem saindo ou indo para a costa do Irã, numa tentativa de reduzir os ganhos de Teherã com exportações de petróleo. E relembrando aqui, o Estreito de Hormuz é um corredor marítimo de cerca de 50 quilômetros. Antes da guerra, aproximadamente 20% de todo o petróleo e gás comercializado no mundo passava pela região. Isso dá cerca de 20 milhões de barris de petróleo e derivados por dia. E para fechar com as repercussões, o Irã respondeu dizendo que não permitirá que os Estados Unidos intervenham em Hormuz. Já Lula afirmou que Trump vai praticar pirataria caso cobre essa taxa de 20%. Para o presidente brasileiro, abre aspas, é anormal querer ganhar dinheiro em cima da desgraça. Mas com o bloco internacional atualizado por aqui, vamos direto agora para o noticiário do Brasil. Na Sessão Brasil de hoje, o ministro Flávio Dino do STF bloqueou até 6,15 milhões de reais em bens do ex-deputado Eduardo Cunha. Eduardo é suspeito de direcionar irregularmente emendas parlamentares mesmo sem exercer mandato. Vale destacar que Cunha é alvo da mesma investigação que a gente falou no episódio de sábado, que levou ao bloqueio de 119,2 milhões de reais do presidente do PL, Valdemar Costa Neto. E só relembrando rapidinho, a indicação de emendas é uma prerrogativa de deputados e senadores em exercício. Na prática, elas permitem direcionar parte do orçamento público para áreas como saúde, turismo e esporte. E segundo a Polícia Federal, mesmo sem mandato, Cunha mantinha um canal direto com a assessora Mariângela Fialec, conhecida como Tuca, com o objetivo de escolher municípios e remanejar recursos. Em 2025, pelo menos 21 emendas indicadas por ele foram pagas, somando justamente os 6,15 milhões de reais. Essas verbas foram para cidades de Minas Gerais, estado onde Cunha pretende disputar uma vaga de deputado federal nesse ano. Segundo os investigadores, os repasses buscavam apoio local para a campanha. Em uma das mensagens, Cunha escreveu: "Eu não aguento mais esses mineiros enrolados", e depois disso mandou trocar uma emenda de governador Valadares. Em outra mensagem, ele ordenou, entre aspas, trocar a cidade de Manhuaçu para acabar com a confusão. Cunha ainda disse: cidade pequena é uma guerra. Para a Polícia Federal, Eduardo Cunha agia nos bastidores com influência igual ou até maior que a de deputados em exercício. Já o ministro Flávio Dino chamou o caso de gravíssimo desvio de finalidade, já que emendas públicas teriam sido usadas para atender a um esquema informal. Olhando o histórico, Eduardo Cunha foi cassado pela Câmara em 2016, depois de mentir sobre contas no exterior. Meses depois, ele foi preso na Lava Jato, acusado de receber 5 milhões de dólares em propina e passou 3 anos detido. Em 2022, tentou voltar à Câmara por São Paulo, mas não se elegeu. Mais um capítulo envolvendo emendas parlamentares, investigação e bastidores políticos em Brasília. Mas agora, com a sessão nacional finalizada, bora conferir o fechamento dos mercados. No fechamento dos mercados do Daily Fin, a gente começa pelo exterior. Nessa segunda-feira, em Wall Street, o S&P 500 caiu 0,79%, enquanto o Nasdaq recuou 1,55%. Por lá, a tensão no Oriente Médio aumentou as apostas de que o Federal Reserve elevará os juros em pelo menos 0,25 ponto percentual em setembro. Segundo o CME Group, a probabilidade subiu de 57% para 74,6%. Entre os destaques, a canadense General Fusion estreou na Nasdaq com alta de 20,61% e virou a primeira empresa de fusão nuclear do mundo com ações negociadas em bolsa. Indo para o Brasil, o Boletim Focus reduziu a projeção para a inflação de 2026 de 5,30% para 5,16%, a segunda queda consecutiva. Mas para 2027, a projeção subiu de 4,18% para 4,20%.
1%. No campo político, a pesquisa Nexus mostrou Lula com 47% das intenções de voto, à frente de Flávio com 44% no eventual segundo turno. Com 2 pontos percentuais de margem de erro, os dois estão tecnicamente empatados. Em linha com o exterior, o Ibovespa fechou em queda de 1,20%, aos 175.739 pontos. A Petrobras, por outro lado, avançou 3,44% diante da disparada do petróleo no exterior. E para fechar, o dólar avançou 0,45% a R$ 5,13. E agora que fechamos essa sessão, terminamos mais um episódio. Se você curtiu o nosso conteúdo de hoje, já segue a gente aí e ativa o sininho para não perder os próximos. E lembrando aqui que essa é a versão em áudio da nossa newsletter. Ela chega todo dia às 6 horas da manhã no seu e-mail. Por lá você encontra mais detalhes e outras sessões que não cabem por aqui. O link de inscrição está na descrição desse episódio. E se esse episódio te ajudou, não guarda só para você não. Já compartilha com os amigos e com a galera do trabalho. Até porque todo mundo merece ficar bem informado. A gente se vê amanhã no próximo episódio. Valeu, pessoal!